Como anunciado, vamos abrir nossas Bíblias, Salmo de número 73. Eu peço a você que mantenha a sua Bíblia assim, aberta, para que a gente volte algumas vezes e você compreenda bem aquilo que estaremos pregando, o texto que será exposto. Salmo 73. Você já se irritou profundamente ao ver um ladrão sendo solto e ao ver um justo sendo condenado? Já sentiu asco vendo criminosos saindo pela porta da cadeia em liberdade, mesmo sendo culpados? Incomoda o seu coração ver maníacos sexuais andando livremente pelas ruas da cidade, ou ver pedófilos fazendo grandes festas, promovendo grandes eventos e, no final, entregando criancinhas para que outras pessoas façam mal a elas? Incomoda o seu coração a história de João Batista, precursor de Jesus, um homem santo, um homem que pregava a palavra, ser decapitado, amando de um rei adúltero, bêbado, e que estava flertando com a sua nora no momento em que ordenou a morte de João Batista? Ouvir os relatos da prisão do apóstolo Paulo, ouvir que este homem foi decapitado por causa do evangelho, enquanto Nero tomava vinho, causa furor em você. Você tem náuseas ao saber que um criminoso que foi julgado como culpado, que foi condenado à prisão, você tem náuseas de vê-lo sair em liberdade, aclamado pelo povo, enquanto o inocente é condenado? Me refiro quando Barrabás foi solto e Jesus foi condenado. Creio que muitos desses sentimentos ocupam o nosso coração. Creio que muitas dessas dúvidas podem tomar o nosso coração de assalto, nos levar à murmuração, nos levar à tristeza, nos levar ao desânimo, levar também muitos a estremecer na fé, ver ímpios se deleitando, ver ímpios se dando bem, enquanto justos sofrem. Incomoda a gente, nos deixa tristes. Se você se sente assim, se você já se sentiu assim, ou está se sentindo assim agora, o Salmo 73 é a mensagem de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida nesta manhã. Eu peço a você que acompanhe a leitura desse salmo com atenção, para que Deus fale profundamente ao seu coração. Farei a leitura na Almeida atualizada. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus
e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. É só refletir para compreender isso. Achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante. São totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Este salmo, irmãos, assim como o Salmo 37 e o Salmo 49, faz parte de uma trilogia de salmos que tratam sobre as desigualdades da vida. Particularmente, eles tratam sobre a prosperidade dos ímpios. O Salmo 37 foi inspirado a Deus, ou a Davi, por Deus. O Salmo 49 foi inspirado por Deus aos filhos de Corá. E este salmo que nós lemos em particular foi escrito por Asaf. Asaf era o responsável pelo serviço de música nos reinados de Davi e nos reinados de Salomão. Existem vários salmos compostos por Asaf. São muitos hinos que Asaf compôs. E você pode ver isso fazendo a leitura do livro de Salmos. Este homem era um líder do povo de Deus. Este homem, segundo o profeta Neemias, ele cuidava de 148 músicos cantores, viu, Caio? 148 músicos cantores. Ele era um líder da escola de música da sua época. Eu quero destacar mais alguma coisa desse salmo. Esse salmo também é chamado de salmo didático. Por quê? Se você olhar para o verso 1, esse salmo já inicia com uma conclusão. E depois, no decorrer deste salmo, o autor vai mostrar como que ele chegou a esta conclusão. Por isso ele é chamado de salmo didático. No final deste salmo, Asaf reafirma a sua conclusão inicial, quando ele declara assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio. Esse salmo, irmãos, revela o íntimo do coração de um homem de Deus, que, guiado pelo Espírito Santo de Deus, compôs essa canção. Esse hino da alma revela um coração com muitas dúvidas. Revela o coração de Asaf, que talvez possa ser o meu coração, o seu coração. Talvez estejamos passando por coisas bem parecidas, mas revela ainda mais. Revela a graça de Deus dispensada àqueles que o amam e revela o cuidado de Deus com a vida daquele que depende dele.
nós vamos ver algumas ponderações do coração de Asaf. E eu peço a você que você verifique como Deus interviu no coração vacilante de Asaf e como Deus trouxe Asaf a uma conclusão preciosa, que foi a conclusão do verso 1. Em primeiro lugar, Asaf manifesta uma fé vacilante. Olha a sua Bíblia, fique com ela aberta. Veja o verso 2 e 3. Eu não vou ler novamente, mas enquanto eu vou expondo as Escrituras, você pode acompanhar. Interessante, irmãos, que Asaf manifesta uma fé vacilante, mas Asaf não foi o único na Bíblia que manifestou uma fé vacilante. Aliás, Asaf não é o único a manifestar essa fé vacilante. Eu e você, muitas vezes, manifestamos esta fé vacilante. Eu quero trazer à tona um personagem bíblico que teve, em um momento da sua vida, uma fé vacilante. É João Batista. Lembra de João? João, depois de presenciar a manifestação de Deus no batismo de Jesus, onde ele pôde perceber a presença do Pai, onde ele pôde visualizar a presença do Espírito Santo. Esse homem, depois de ver essas coisas, depois de declarar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse homem vacilou na sua fé. Ao ser lançado numa prisão, ele temeu e o seu coração duvidou. Mesmo sabendo que Jesus andava pregando aos pobres, que Jesus andava curando pessoas, mesmo sabendo que aquilo que Cristo Jesus iria fazer, que o ministério que Jesus havia proposto estava sendo feito, João vacilou na sua fé. Para onde João estava olhando quando ele vacila na sua fé? Ele olhava para si mesmo, para o justo na prisão e para o adúltero no trono. Olhar para as circunstâncias do mundo caído fez João vacilar, fez a fé de João estremecer. Em Mateus 11, nós somos informados que João Batista enviou mensageiros a Jesus e perguntou a Jesus: és tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? Sabe, irmãos, às vezes as situações da vida nos jogam num vale de dúvida. Às vezes as situações da vida estremecem o nosso coração e um coração firme na fé começa a vacilar, começa a tremer, começa a não enxergar as coisas e começa a lutar. Uma fé vacilante. Como nós somos frágeis. Como nós somos frágeis. O salmo que nós lemos mostra que assim aconteceu com Asaf. Esse homem, mesmo sendo um servo de Deus, este homem, mesmo sendo um líder na casa do Senhor, este homem, mesmo sendo alguém proeminente, um dia ele olhou para o mundo, um dia ele olhou para fora, e este homem começou a duvidar em seu coração. Ele precisou da instrução divina, ele precisou da intervenção de Deus, para que ele realmente voltasse a entender os propósitos de Deus. Mas sabe, irmãos, o que encanta o meu coração é que quando a nossa fé vacila, é que quando a nossa mente não consegue compreender determinadas coisas, quando os nossos pés quase resvalam e por pouco se desviam dos retos caminhos do Senhor, nós não somos rechaçados pelo Deus Altíssimo. Pelo contrário, esse Deus vem ao nosso socorro. Esse Deus nos sustenta. Esse Deus nos fortalece. Esse Deus nos coloca sobre a rocha para que a nossa fé vacilante se torne uma fé forte, robusta e estável. Deus fez isso com Asaf. Jesus fez isso com João Batista.
Essa verdade, então, está expressa no verso 1 desse salmo. E cumpre exatamente aquilo que Deus faz na vida dos amados do Senhor. De fato, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com os de coração limpo. Que verdade sublime que Deus traz para mim e para você na manhã desse dia. Em segundo lugar, queridos, Asaf descreve a vida tranquila dos perversos. Asaf descreve a vida tranquila dos perversos. Olha aí os versos 4 a 12. Até algum tempo atrás, antes de eu fazer uma cirurgia, eu era míope. Os irmãos sabem que os míopes não conseguem enxergar longe. A gente consegue enxergar de pertinho, mas de longe o míope não consegue enxergar. E não foram poucas vezes que eu estava ali aguardando o ônibus e querendo ler o letreiro, e de repente o ônibus passa e eu fico a ver navios, né, e não a ver ônibus. Então, o míope não enxerga longe. Quando eu olho para o relato de Asaf a respeito dos ímpios, eu faço um diagnóstico. Como pastor, eu faço um diagnóstico, não como médico. Eu faço um diagnóstico de Asaf. Asaf estava com miopia espiritual. Ele só conseguia enxergar perto, mas ele não conseguia enxergar longe. Seus olhos não viam coisas que ele deveria ver e promessas que ele deveria alcançar. Asaf, olhando então ao redor, ele observou demais a vida dos ímpios. E passou a ter pensamentos que não condiz com o servo de Deus. Asaf vai afirmar nos versículos que nós lemos que ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Ora, você e eu sabemos que inveja é pecado. Já vimos isso na nossa liturgia hoje. Aliás, que bênção. Vocês vão ver como a liturgia está bem juntinha com o sermão. E existe um verso que nós vamos ler daqui a pouco, que eu já tinha feito o sermão quando a liturgia chegou. É Deus falando, irmãos. A inveja de Asaf não estava centrada nos ímpios em si mesmo. Asaf não queria ser um ímpio, de forma nenhuma. O que Asaf queria, o que Asaf invejava, era a prosperidade daqueles homens. Asaf olhava e parecia que os ímpios prosperavam rapidamente. Muito mais rápido do que ele que servia a Deus, que ele que estava empenhado no serviço de Deus. E o coração de Asaf fica incomodado. Nós temos aqui cultuando conosco algumas crianças. Isso é bom, né? Ter as crianças conosco. Nós temos pré-adolescentes, nós temos adolescentes cultuando aqui conosco. E dessa vez, infelizmente, eu preciso me dirigir a vocês e dizer que vocês não estão livres do pecado de Asaf. Vocês não estão livres do pecado da inveja, infelizmente. E aí eu sugiro a vocês que prestem bastante atenção na mensagem de hoje, para que vocês vejam como Deus livrou Asaf dessa armadilha que é a inveja. Na sua miopia espiritual, Asaf, observando a vida dos ímpios, ele destaca: eles têm ausência de preocupações. Parece que vivem sempre tranquilos. Quando ele olha para a saúde dos arrogantes e dos maus, ele entende que eles são fortes, que eles são sadios. Parece que a enfermidade não visita esses homens, essas pessoas. Quando Asaf pensa no seu próprio cansaço, ele olha para os ímpios e fala: eles estão bem, eles fazem passeios, eles fazem viagens, eles viram noites, e mesmo assim parecem estar fisicamente bem
melhor daqueles que servem ao Senhor. E Asaf conclui: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Asaf continua enumerando as vantagens dos maus, dizendo o seguinte: por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Em outras palavras, Asaf está dizendo, pessoas com estas vantagens só podem ser altivas. Pessoas com essas vantagens só podem se sentir superiores às outras e se sentem. Pessoas com essas vantagens fazem o que querem. Nos versos seguintes, Asaf descreve o comportamento deles. Ele diz assim, eles têm fantasias. A palavra hebraica, se você for estudar o termo hebraico aqui, a palavra hebraica que pode significar, esse termo fantasia, pode significar eles fazem ídolos para si. E como fazem ídolos para si, eles zombam das coisas sérias. Eles menosprezam, eles escarnecem daquilo que é correto, daquilo que é santo, daquilo que é puro. É isso que o verso 8 está falando para a gente aí. E pior, veja o verso 9. Abrem a boca para falar contra os céus, a língua deles percorre a terra. Nos versos 10 e 11, Asaf chega à conclusão de que os ímpios têm o povo voltado para si, bebendo. Em outras traduções, sorvendo das suas palavras arrogantes. Ou seja, pessoas como essa, de uma forma em geral, encontram muitos para ouvir as suas opiniões, encontram muitos como seguidores, encontram muitos para seguir os seus passos. Essas pessoas más espalham promessas más e dão conselhos maus. Asaf diz mais. Ele diz, os arrogantes desafiam a Deus. Eles dizem, como Deus vai ficar sabendo? Deus não vai ficar sabendo de nada. Eles dizem, zombando do Senhor, por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Em sua miopia espiritual, Asaf conclui a descrição da vida dos perversos, afirmando, eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. O sábio Salomão, observando também estas coisas, lá em Eclesiastes 7,15, registrou assim, tudo isso eu vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem em sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Ah, irmãos, se o salmo terminasse aqui, seria frustrante para a nossa vida. Se a descrição dos pensamentos e das dúvidas de Asaf acabasse aqui, seria frustrante para nós. Mas Deus ainda tem mais a nos ensinar com as dúvidas de Asaf. Terceiro lugar, Asaf relata o triste estado do seu coração. E Asaf experimenta a visitação da graça bendita de Deus. Asaf, em sua fé vacilante, até agora, estava olhando para fora, estava olhando para as circunstâncias, estava enxergando as coisas do ponto de vista do seu próprio coração. A partir do verso 13 até o verso 22, nós vamos ver já Deus quebrantando o coração de Asaf, nós vamos ver Deus já trabalhando profundamente o coração de Asaf. E o Senhor começa a tratar a alma desse homem. A primeira conclusão de Asaf ainda é equivocada, pois repousa na opinião do seu próprio coração. Veja o verso 13, os versos 13 e 14.
Ele diz assim: com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Essa conclusão, irmãos, ainda que não fosse uma conclusão definitiva, estava ocupando a mente daquele homem. Graças a Deus, ele mudou de ideia, pela graça de Deus. Mas isso é algo muito sério. O que Asaf registra aqui é algo muito sério, é grave, é pecaminoso. Não condiz a vida daquele que diz que serve ao Senhor. Não. Nós não somos castigados como devemos. Quem foi castigado em nosso lugar foi Cristo Jesus. Ah, queridos, o nosso coração torce as coisas. Como o nosso coração é enganoso. Não é à toa que Jeremias diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá? Entendeu? Quantas vezes o seu coração te enganou? Quantas vezes você teve pensamentos iguais ou pensamentos parecidos com os pensamentos que Asaf demonstra no Salmo 73? Quantas vezes a nossa fé vacilou e o nosso coração começou a se inclinar para caminhos diferentes do Senhor? Mas pela graça de Deus, nós somos informados também pelo profeta Jeremias que há esperança para um coração enganoso. E a palavra inspirada de Deus nos diz: eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus, em sua graça, Deus, em sua misericórdia, ao julgar o coração daqueles que o amam, o coração dos seus servos, entende, perdoa esses deslizes, porque sabe que é um momento infeliz, que é um momento de uma alma que está vacilando na sua fé. Assim Deus visitou Asaf e o despertou da sua fé vacilante. Asaf, em seus pensamentos, ele começa a ponderar: se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. E só refletir nestas coisas. Olha o que Asaf começa a fazer: refletir naquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele estava pensando. E só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Ainda bem que Asaf não falou aquilo que estava no seu coração, aquilo que estava nos seus pensamentos para a congregação de Deus. Sabe, irmãos, existem coisas que nós não devemos expressar e nem precisamos expressar para todas as pessoas. Existem coisas que passam no nosso pensamento que nós devemos colocá-las diante do Senhor. Ou procurar pessoas sábias, líderes da casa de Deus, sábios, que possam nos orientar e possam dar condições e possam nos ajudar. Caso contrário, nós podemos, com os nossos pensamentos, causar danos à vida espiritual de muitas pessoas. Asaf fez bem em guardar as suas dúvidas. Asaf fez bem em abrir o seu coração para o Senhor e só manifestar as suas dúvidas ao povo, a nós, após a intervenção de Deus em seu coração. Como lemos em Provérbios, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus afirmou que do coração procedem os maus desígnios.
Irmãos, o coração de Asaf foi invadido, foi impactado e foi habitado por pensamentos que não deveriam estar ali. Se hoje muitos pensamentos habitam sua mente, se pensamentos inúteis estão visitando o seu coração, você está precisando da ajuda de Deus. Você está precisando de ajuda de irmãos experientes. Você está precisando de oração. Asaf precisou disso. E o Deus Altíssimo interviu profundamente na vida daquele homem. O verso 17 do nosso texto mostra o que aconteceu com Asaf. Para que ele tivesse os seus pensamentos totalmente mudados, para que ele fosse transformado. A Bíblia vai nos dizer que Asaf teve um encontro com Deus. O próprio Asaf diz isso. Ele diz, ele estava com essas dúvidas todas no coração, até que entrei no santuário e descobri qual seria o fim deles. Asaf, assim como muitos crentes do Antigo Testamento, tinha o costume de estar nas reuniões públicas de adoração a Deus. Tinha o costume de ir à casa do Senhor, fazer sacrifícios. Tinha o costume de estar em comunhão com o povo de Deus. Fosse no templo, fosse no tabernáculo, as pessoas se encaminhavam para adorar a Deus. Ele se referiu a esses lugares como santuário, ou seja, lugar santo, lugar de adorar a Deus, lugar de separar tempo para o culto santo ao Senhor. Foi ali, enquanto adorava a Deus, que o Senhor falou ao seu coração. Foi ali, enquanto ele se derramava diante do Senhor, que ele ouviu a voz de Deus. Nós não podemos afirmar o que Asaf ouviu da parte de Deus. Mas, espero não estar pecando, sem querer pecar, mas eu gosto muito de pensar que Asaf ouviu um salmo. E um salmo escrito por Davi, um salmo que nós já lemos aqui. O salmo cantado, o salmo de Davi. Quem sabe foi o salmo 37, de 1 a 4, que impactou o coração de Asaf. Nós vamos colocar esse salmo na tela. Você pode ler comigo? Quem sabe foi esta palavra que impactou, já lemos aqui, que impactou o coração de Asaf. Vamos juntos? Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor, faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu gosto de pensar que essa foi a palavra que impactou profundamente o coração de Asaf. Foi no santuário, foi na casa de Deus, foi no momento de culto, no momento de comunhão, no momento de adoração, que Deus despertou definitivamente o coração de Asaf. Ali impactado pela palavra de Deus, ali impactado pela oração, ali impactado pela presença do Senhor, este homem confessa o seu pecado e ele afirma: eu estava embrutecido, eu estava sem entendimento, eu era como um animal diante de ti. O Salmo diz que Asaf entrou em adoração com o coração cheio de amargura. Está aí no Salmo. Asaf entrou
em adoração com o coração cheio de amargura. Mas o seu íntimo se comoveu. Deus tratou aquele coração. Deus moveu aquela vida. Sabe, irmãos, eu creio que a experiência de Asaf não ficou lá atrás, não. A experiência que Asaf teve ao congregar, que Asaf teve ao expor o seu coração à palavra de Deus, continua hoje. Deus tem falado profundamente aos nossos corações nas reuniões públicas. Deus tem falado profundamente quando a palavra de Deus emana do púlpito, quando cânticos são cantados, quando textos são lidos, quando orações são oferecidas a Deus neste local, nas reuniões públicas. Pena que muitos que se dizem cristãos, têm abandonado esse momento. Um momento tão importante, um momento de tão grande comunhão. Estão abandonando, estão trocando por coisas vis. Muitas vezes, pequenos almoços, pequenos passeios, para dormir um pouco mais. Quando não abandonam definitivamente a casa de Deus, quando não se afastam definitivamente das bênçãos que poderiam ser dispensadas aqui na sua vida. Infelizmente, essas pessoas, esses irmãos, precisam ser despertados, porque eles estão frontalmente discordando do ensino bíblico de Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Asaf experimentou a visitação do Senhor em um momento de adoração pública. Ali ele encontrou consolo para o seu coração. Bom, né? Saber disso. Que tal nos aplicarmos um pouco mais a esses momentos de adoração pública, aos cultos dominicais? Finalmente, irmãos, em último lugar, Asaf reconhece a bondade de Deus em sua vida. Versos 23 a 28. Depois de manifestar uma fé vacilante, depois de observar as vidas dos ímpios, depois de investigar o seu próprio coração e de ser impactado pelo poder de Deus, Asaf é visitado com convicções eternas. Que convicções foram essas? Eu queria ter mais tempo para a gente ter outra mensagem só das convicções que Isaac recebeu. Ele teve a convicção da presença, da onipresença de Deus na sua vida. Veja aí os versos 23 e 25. Asaf teve a convicção de que Deus o protegia, de que Deus estava ao seu redor. Veja os versos 23, 26 e 28. Asaf teve a convicção eterna de que existe uma eternidade. Olha aí o verso 24. Asaf teve a convicção de que não só haverá uma eternidade, mas que haverá um julgamento para os ímpios. Quantas convicções eternas foram depositadas no coração daquele homem que se rendeu a Deus. Sim, irmãos, a manifestação da bondade de Deus na vida de Asaf torna esse salmo muito especial, torna esse salmo muito atual para a minha vida e para a sua vida. Talvez alguns aqui possam estar pensando, ou quem irá nos assistir depois possa estar pensando, eu queria ter estas convicções. Eu queria receber as mesmas convicções que Asaf recebeu, vindas da boca de Deus. A boa notícia é que a bondade de Deus não ficou só na vida de Asaf. Pelo contrário, está muito mais presente na nossa vida. Sabe por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bendito seja Deus por Cristo Jesus. Bendito seja Deus, porque as convicções que Asaf tinha, que Deus permitiu que Asaf tivesse,
são as convicções que nos é dada hoje, que nos pertence. Se não vejamos, a Bíblia diz que Jesus é o Deus Emanuel, conosco, nos acompanha todos os dias. A palavra de Deus afirma que em Jesus nós podemos ter segurança. Por quê? Ele diz que eis que estou convosco todos os dias. Isso é segurança, isso é companhia. A palavra de Deus diz que em Jesus nós podemos ter convicções de vida eterna, como Asaf teve, porque Jesus foi quem declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, em Jesus nós estamos certos de que todas as injustiças cometidas, de que todas as coisas que são feitas pelos homens serão julgadas. No livro de Atos, no capítulo 42, nós lemos assim: Jesus mandou os apóstolos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. As Escrituras também nos afirmam, tanto em 2 Timóteo quanto em 1 Pedro, que os vivos terão que prestar contas a Jesus, pois ele é competente para julgá-los. Como é precioso saber que o Deus de Asaf, o nosso Deus Emanuel, Cristo Jesus, e que podemos descansar nas mesmas convicções que Asaf teve. Podemos descansar nas promessas eternas de Deus. Já fiz algumas aplicações práticas para a sua vida durante todo o sermão, mas eu quero pelo menos deixar mais 4 coisas só e encerrar. Apenas mais 4 coisas para que você pense, para que você leve para a sua semana, para que você cumpra, para que você faça isso na sua vida. Em primeiro lugar, queridos irmãos, a tensão entre a fé e a experiência. A tensão entre a fé e a experiência estarão sempre acompanhando a nossa vida. Sempre. Sempre. No Salmo 73, Deus mostra a experiência que aconteceu com Asaf. Mas no Salmo 73, Deus nos dá direcionamento seguro para escaparmos dessas armadilhas. Em segundo lugar, não cometa o mesmo erro de Asaf. Não considere e não julgue a sua vida pelo seu próprio coração, seu coração enganoso. E o seu julgamento, e o parâmetro do seu julgamento seja, a bondade de Deus em Cristo Jesus. Considere a bondade de Deus em Cristo Jesus. Não considere o seu próprio coração para julgar todas as coisas. Tente observar irmãos piedosos, ao invés de olhar para os ímpios. Tente observar irmãos e irmãs que se dedicam a Deus, que espalham bondade, que buscam a presença do Senhor. Desvie os seus olhos dos arrogantes. Ponha os seus olhos naqueles a quem vale a pena colocar. Em terceiro lugar, a experiência de Asaf nos mostra que ele, ao entrar no santuário e adorar, foi impactado. Já falei isso, mas eu coloquei de novo. Não deixe de congregar. Não deixe de experimentar o deleite na casa do Senhor. Não deixe de experimentar a comunhão dos santos e a comunhão com o Senhor. Não troque esse momento por coisas fúteis da vida. Em último lugar, acima de tudo, olha para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus passou por muitas circunstâncias. Jesus lidou com muitas dificuldades da vida. Jesus viu todas essas coisas acontecendo.
E o que o nosso mestre fez? Serviu fielmente a Deus. Obedeceu fielmente a Deus. Creu profundamente na palavra e nas promessas de Deus. Sabe o que Deus deu a ele? O nome que está acima de todo nome. Mas tem promessas para nós. E a promessa é: serão vencedores também os que são chamados, eleitos e fiéis, que estão com o Cordeiro. Como é bom saber disso. Então, apenas ame a Cristo. Apenas seja fiel ao Deus eterno. Que Deus nos abençoe.